elevando os nossos corações ao mais alto, a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, o nosso Mestre, o nosso irmão, o nosso guia. Agradecendo por esses instantes tão especiais, onde, Senhor Jesus, nos reunimos em Teu nome, a fim de que possamos refletir e aprender contigo, amado Senhor, as lições de vida eterna. Ó Mestre, mais uma vez, queremos te pedir, Senhor, abra as nossas mentes, ó Jesus, os nossos corações, que possamos ter mais vontade, mais determinação em caminhar contigo, porque há muito, ó Mestre, tem nos ensinado e todos nós ainda temos negligenciado o Teu ensinamento. Abençoa-nos então, ó Senhor, a fim de que possamos, então, estar mais próximos do Teu amor. Louvado seja, Senhor, abençoa-nos nesses instantes, que assim seja. Boa noite. Vamos estar presentes aqui, apesar do barulho lá fora, não é? Não vamos nos distrair. E quero agradecer a oportunidade de estar aqui novamente, na casa de Carlos e Beth, e na presença de vocês, para mais uma vez conversarmos um pouco. Dessa vez, o título da palestra é Dar um Tempo ao Tempo. E é muito interessante porque eu corro muito, né? Eu tenho muitas atividades, e às vezes fica até difícil para convencer as pessoas de que não poderei atender a um pedido de palestra, principalmente quando tenho que viajar, porque aparentemente parece que eu estou dando uma desculpa. Hoje mesmo, uma instituição entrou em contato comigo por WhatsApp, pedindo uma palestra e foi dizendo datas, e eu estou com o ano de 2017 totalmente comprometido, não tem como mais, em nenhum momento. Já tenho também o Carnaval de 2018, não é? E outra data de 2018, que inclusive é um compromisso com a AME aqui de Campo Grande, não é? E então, que a pessoa disse assim, ao final das contas, marque qualquer dia de 2017, eu disse, bom, o difícil é que não tem mais um dia de 2017. E o que é que eu tiro disso? Que a seara é grande, os operários são poucos. É a conclusão que Jesus chegou, não é? Mas a gente sempre faz alguma coisa. Então, acabamos por marcar para 2018. Não é? E aí já começa. Quer dizer, estou em janeiro de 2017 e aí já começa 2018. E tem que tomar cuidado, porque eu sou humana, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar de pessoas, e tem hora que o corpo não aguenta. Né? Mesmo com toda a assistência espiritual, cadeira aqui, ó. Toda a assistência espiritual que nos favorece, até dando forças físicas, mas chega uma hora que ninguém dá conta. Né? E
Eu um dia parei, muito cansada, o corpo falhou, e então eu não pude fazer mais nada a não ser ficar deitada. E então eu disse assim: ok, fala, Senhor, que tua serva escuta. Essa foi a frase de Samuel, depois de se enganar tantas vezes a respeito de que voz ele escutava, né? De quem, de que, o que queria, né? E então eu senti que deveria dar um tempo, né? Fazer como os casais às vezes dizem, que precisam de um tempo. Vamos dar um tempo. Mas com tantas atividades, obviamente não desmarquei nenhuma, claro, mas senti que deveria desacelerar. Isso porque já temos 2 vezes no ano, a minha comunidade faz o retiro recolhido, de silêncio, de meditação, de parada geral, durante uma semana. Uma vez em janeiro, outra vez em julho. Mas, mesmo assim, quando saímos do retiro, as atividades são muitas. Então, eu estava falando sobre essa questão do tempo, de que eu precisava dar um tempo para muitas coisas, para sintonizar com Deus. E fui levando os puxões de orelha. E até hoje eu brincava com o Carlos, agora eu já posso puxar a orelha do pessoal, porque eu já tive as minhas orelhas puxadas e eu não vou ficar sozinha de castigo, eu vou partilhar essa situação, né? E daí, de tudo que eu refleti, de tudo que eu orei, de tudo que eu meditei, saiu alguma coisa e eu resolvi que seria bom partilhar com vocês, como sempre faço, a respeito do que eu estudo. Então, eu começaria lendo uma passagem bíblica que é uma poesia. Não fica poesia quando se traduz para o português. É do livro do Eclesiastes, capítulo 3. Então, é uma poesia sobre o tempo. Ele diz assim: tudo tem sua ocasião própria e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de sorrir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de abster-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Então, obviamente, essa poesia não está querendo dizer que eu mate, que eu vou ter um tempo na minha vida que eu vou matar, tem um tempo que eu vou odiar. Está dizendo que o odiar não é para sempre, o matar não é para sempre, o chorar não é para sempre, mas também estar alegre não é para sempre, né? Estar abraçando não é para sempre, estar presente não é para sempre. São as situações da vida. E o que ele quer dizer é que debaixo do céu ou do sol, a melhor tradução é debaixo do sol, é assim mesmo. Nós vivenciamos diversos momentos e todos esses momentos são necessários. E nós agora nos enganamos porque a gente acha que é sempre o bom, é sempre estar no tempo de ganhar. Mas o tempo de perder é tão importante quanto o tempo de ganhar. Porque quando perdemos ou quando algo está ausente ou alguém, nós sabemos dar o valor à presença. Nós sabemos dar valor àquilo que ganhamos. Se nunca perdemos, não sabemos valorizar. Então, só valorizamos as luzes da manhã porque passamos uma noite. Mas, se não mudasse noite e dia, se não houvesse a noite, não veríamos a lua, não veríamos as estrelas. É preciso que haja o tempo da noite e haja o tempo do dia.
Então, é isso, a partir daqui, que nós vamos falar sobre essa questão de dar um tempo. E aqui o grande problema em falar sobre o tempo é que nós não temos nenhuma referência, não há nada mais abstrato do que o tempo. Se eu quero falar de bondade, eu posso citar uma pessoa. Posso citar Chico Xavier, fulano é tão bom quanto Chico Xavier. Eu tenho um ser humano concreto que eu posso comparar, que pode servir de medida para a bondade, medida para a santidade. Eu posso citar pessoas na história que foram medidas de justiça, medida de santidade, medida de bondade, de caridade, de determinação, de autossuperação. Mas quando eu vou falar sobre o tempo, eu não tenho nada para comparar. Eu não tenho uma referência. Ele é o que há de mais abstrato. E é incrível que nós estamos dentro dele e por isso não sabemos falar sobre ele. Santo Agostinho, um dia, nas confissões, conversando com Deus, disse: por que nem o grande Sócrates, nem Platão, nem Aristóteles conseguiram definir algo sobre o tempo? Por que, meu Deus? Ele conversando com Deus nas meditações dele, no livro As Confissões. E ele disse: já sei. É porque só Deus poderia definir o que é o tempo, porque ele está fora do tempo. Nós todos estamos tão dentro dele que nós não podemos olhá-lo de fora. Nós estamos dentro dele, então não conseguimos vê-lo de forma mais concreta. Não é? O sentimos, mas não conseguimos defini-lo. Então, como é que você vai dar uma palestra sobre algo que não pode ser definido? Bom, é uma palestra complicada, mas vamos tentar, não é? Então, o tempo exige de nós um alto nível de abstração, por causa dessa falta de padrão para compará-lo. Mas é incrível que, apesar dessa questão da abstração tão grande que é o tempo, desde os mais remotos períodos da história, houve uma preocupação com o tempo. Então, desde que a época da mitologia, que se tenta falar sobre o tempo para que a pessoa possa se organizar e viver bem, para que a pessoa não se disperse, não seja destruída sobre o tempo. E é muito interessante que o tempo, que na mitologia grega, ele vem depois, e logo depois dele é que pode ser criado o ser humano. E antes não existe surgimento do ser humano antes do Cronos. Né? Então, o deus Cronos é que, quando ele aparece na mitologia, é que vai possibilitar falar sobre o ser humano, sobre os vegetais, sobre os animais, sobre todas as coisas que depois filosofaram. E se eu chegasse aqui e começasse a palestra dizendo assim: eu conheci um pai que matou os seus filhos, matou os filhos dele, destruiu, esfacelou os filhos. Vocês iam dizer: que coisa horrorosa, que coisa abominável. Mas esse é o mito de Cronos. Cronos mata, destrói, devora seus filhos. E não é não? E o tempo não destrói, não nos seca, não nos murcha, não nos destrói, até que não exista mais nada do nosso corpo material, até que ele se dissolva em átomos pelo planeta? É assim. Não é? Então, os antigos ainda não tinham essas noções de átomos, na época da mitologia, mas como observavam e como refletiam, como meditavam tão profundamente nas realidades humanas, criaram esse mito de Cronos, que devora os filhos, que destrói, que mata, que destrói, que devora os filhos. Então, é muito interessante essa preocupação, não é? Então, como Cronos possibilita a existência dos seres humanos e vegetais, animais, minerais, antes dele isso não seria possível, quer dizer que todos nós, como diria aqui o texto bíblico do Eclesiastes, que já é bem influenciado pela filosofia grega, o Eclesiastes, ele dialoga muito, é hebraico, mas dialoga com a filosofia grega. Então, tudo que é material
está debaixo do Sol, que o Sol nesse planeta aqui, vai regular o tempo, né? Na passagem de ano, né? no Réveillon, as pessoas diziam Feliz Ano Novo, e eu brincando, eu postei uma foto do senhor Spock, de Star Wars, no WhatsApp, que ele dizia assim, seja feliz nesse momento em que se convencionou que o movimento de translação da Terra recomeça. Aí o pessoal, mas é besta. Então, porque a Terra está girando em torno do Sol e a gente diz assim, aqui começa tudo de novo. Bom, é o nosso jeito de dizer, não é? Está sempre girando, não é? Então, quer dizer que tudo que estiver debaixo do Sol, como diz o Eclesiastes, está submisso ao tempo e é destruído e é devorado, é consumido pelo tempo. Não é? Então, aí é que está a preocupação do texto bíblico, que depois nós vamos terminar com a preocupação de Jesus a respeito do tempo, porque tem, né? Então, veja, o Cronos é isso, é o pai que destrói seus filhos. Né? Então, tudo que estiver debaixo do Sol acaba findando por causa do Cronos, por causa do tempo. Né? Então, o Platão, ele percebeu nas reflexões filosóficas dele que existe realmente o Cronos, o tempo, que destrói os seus filhos. Destrói tudo que estiver dentro do tempo. Mas ele também, nas suas reflexões filosóficas, percebeu a eternidade. Que o tempo não é tudo. Que existe a eternidade. E que o ser humano é composto de um corpo material que está submisso ao tempo, como qualquer outro ser, e existe um espírito que é o ser humano, é esse composto de corpo e espírito. O corpo é destruído por Cronos, mas o espírito não. O espírito não está submisso ao Cronos. Ele não é destruído pelo Cronos. Ele se safa do Cronos. Não é? Ele não é devorado pelo Cronos. Então, ele percebeu que havia um mundo que ele chamava o mundo das ideias, seria a eternidade, mas também já no ser humano que está dentro do tempo, já está essa eternidade, porque ele é corpo e é espírito. E aí faz disso, o ser humano fica esquisito do português, fica um paradoxo, porque parte dele é como qualquer outro ser que esteja debaixo do tempo, esteja submetido ao tempo, e parte dele não é submetido ao tempo. Então, o ser humano é o único ser que tem consciência disso. Então, nós poderíamos dizer que se Platão tivesse um conhecimento da moderna psicologia, poderia dizer que o ser humano, porque tem essa consciência de que é temporal e por isso é mortal, e é eterno e por isso é imortal, esse ser humano ele fica numa situação muito desconfortável. E ele pode fingir que não há o tempo, porque ele sabe que o tempo está destruindo, desde que entra no tempo ele já começa a ser destruído, e ele pode fingir isso, que isso não acontece, e ter uma vida totalmente desregrada, fugindo, fingindo que o tempo não passou, se distraindo em tudo que é fútil e passageiro e relativo, porque tudo que pertence ao tempo, como diz o Eclesiastes, é passageiro. Uma hora é de chorar, outra hora é de sorrir, uma hora é de plantar e outra hora é de arrancar. E ele pode se perder tentando se manter
não é? Sem ser destruído e fugindo disso, dessa consciência de que está sendo destruído, fingir que não está acontecendo. E para se distrair, se apega a tudo que é fútil desse mundo e nega a outra realidade, nega a realidade da imortalidade. Então, ou a pessoa pode viver no tempo, viver esses momentos que tudo passa, que tudo gira, né? Que tudo se transforma, que tudo muda, mas com uma âncora na eternidade. O sentido da vida aqui é a dimensão eterna. Então, ele chamaria de... E ele chegou a chamar vida boa, é a vida vivida dentro do tempo, mas que é orientado, que é firmado no verdadeiro, na verdade, naquilo que é definitivo, que é a dimensão da eternidade, da imortalidade. E a vida que não é boa, a vida ruim, não é? Seria a vida baseada só no que é material, só no que é temporal. E, por isso, seria uma vida simplesmente autodestrutiva. Porque se vai se apegando e se firmando em coisas que passam. Então, deveríamos, segundo Platão, vivermos essas dimensões todas que passam a todo momento, mas centrados no aspecto da eternidade, centrados no aspecto da imortalidade, construindo uma vida para além do tempo. Na consciência de que o tempo só destrói o que é material, só destrói o que está debaixo do sol. O que está para lá do sol não é destruído pelo tempo. Eles não tinham essa consciência de pluriverso ou qualquer outra coisa. O sol é que diz o que é dia, o que é noite, o que é semana, mês e ano, então é debaixo do sol. Debaixo do sol é dentro do tempo. Não é? Então, o nosso corpo é temporal. E o nosso corpo, ele se relaciona com tudo que é temporal. Então, se a pessoa for conhecer somente a questão empírica, ela usa o quê? Usa os sentidos físicos. Você diz, não, mas hoje tem telescópio que observa, não é? Que telescópio lançado no espaço, ou em sondas, que observa o espaço mais distante. Esse telescópio, ele é só um óculos para o meu olho. Ele só é para aumentar o meu campo de visão, ele tem a mesma finalidade dos meus óculos. É que com o meu olho nu, eu não dou conta de olhar para as galáxias. Então, eu coloco o óculos, que é o telescópio, para poder ver. Mas tem o microscópio altamente desenvolvido, que vê esse universo tão pequeno. É só mais um óculos, porque pelo olho nu não consigo ver o que há de tão pequeno. Mas é o meu sentido. Se eu conheço as realidades científicas, que Aristóteles chamaria de física, eu conheço através dos sentidos físicos, do meu corpo. Agora, se eu sei dos valores, se eu sei da imortalidade, se eu sei sobre Deus, esse não é um conhecimento que eu faça a partir do meu corpo. São dos sentidos espirituais e que ele chamou de metafísica. As pessoas publicam muito provas da existência de Deus. Bom, se eu precisar de uma prova empírica, de um cientista me convença que Deus existe, ainda estou no âmbito dos sentidos físicos e não saberei muito sobre Deus. Mas tudo que vai além dos sentidos, que é o que é mais grandioso para o ser humano, é conhecido através do Espírito. Então, um jovem se apaixona pela jovem, a jovem se apaixona por ele, só no nível físico, não vai durar muito.
quando chegarem ao amor, não será um conhecimento do nível físico, será um conhecimento que o Espírito faz. Inclusive, a nossa sexualidade não pode ser reduzida à genitalidade. A sexualidade é uma característica do Espírito. Ser mulher ou ser homem é algo do Espírito. E se traduz numa genitalidade, mas não é reduzida à genitalidade. Eu disse isso uma vez e teve uma pessoa de dentro do movimento espírita que achou muito estranho. Eu disse isso numa palestra lá em João Pessoa, né, falando sobre as questões do homossexualismo. E aí me escreveu e tal, daí eu fiquei, será que eu disse mesmo alguma coisa muito estranha? Porque isso eu aprendi na filosofia, que a sexualidade faz parte, é uma característica do espírito. A genitalidade é do corpo físico, mas a sexualidade é mais do que genitalidade. E aí eu ouvi uma palestra do Simão Pedro, espírito, falando a mesma coisa, dizendo a sexualidade é uma característica do espírito. Passei o link da palestra para a pessoa. Bom, talvez você acredite no seu colega de grupo, né, do seu colega de movimento e tal. Não é? Porque as pessoas estranham. Elas acham que uma pessoa celibatária não vive a sexualidade. Vive. Pode até abrir mão do exercício da genitalidade, da procriação, da relação sexual, mas ela vive a sexualidade. O seu ser feminino, o seu ser masculino é plenamente vivido. Então, veja só, nós estamos numa época em que nós confundimos o que é temporal, que é puramente material, com o que é espiritual, que está para além da matéria. O nosso querido Aristóteles sabia muito bem definir o que era física e o que era metafísica, o que estava para além da física. E não estava falando de ciências, estava falando de realidade. Existe uma realidade empírica que eu tenho acesso através do meu corpo, através dos meus sentidos, e tem uma realidade que está para além do meu corpo. E essa realidade, ela existe em nós através de diversas coisas que nós chamamos de valores, e o maior dele é o amor incondicional, o amor caridade, que é o amor incondicional. Isso é uma característica profundamente do espírito, e do espírito que esteja maduro. Não é todo o espírito que ama. Às vezes pode pensar que ama, e nós podemos pensar que ama, mas não é? Então, o Espírito é um fragmento da eternidade dentro do tempo. É uma fagulha de Deus, é uma centelha de Deus, diz o livro dos Cânticos dos Cânticos. Não é? Então, vivemos assim meio esquizofrênicos, todo ser humano é um pouco, porque ele se sente dentro desse tempo, igual todos os seres, mas ele é muito mais do que isso, ele tem uma dimensão que ele já vive agora, que é uma dimensão que está para além do tempo e que não está submetida ao tempo. Então, ele precisa se organizar. Ele precisa saber como viver dentro do tempo. E aí é que nós agora, no nosso contexto histórico, estamos muito atrapalhados em relação ao tempo. Porque o tempo é tudo que tiver a ver com material. E os nossos relacionamentos, seja qual for, de amizade, nosso relacionamento, digamos assim, com aquilo que nós esperamos da vida, como uma profissão, se dedicar a alguma causa, está sendo tratado como algo que é só temporal. Então, as pessoas não conseguem dar conta de se manter num compromisso. E tudo é líquido, tudo escorre pelos dedos. Então, o Lulu Santos canta a música Tempos Modernos, o tempo voa, escorre pelas mãos. E aí dizia o Zygmunt Bauman, que faleceu na semana passada, sociólogo, né, que estudou esse período da história aqui que nós estamos vivendo. E ele disse, os laços ficaram líquidos. Eles não se mantêm, eles ficaram frouxos. Então, eu hoje quero fazer medicina e ano que vem eu já quero engenharia, que tem, aí depois eu quero artes, e aí eu hoje quero esse aqui, mas amanhã eu já quero esse aqui. Então, eu não consigo me manter em nada. E aí, no ambiente da vida religiosa,
a gente vai para a palestra e uma vez eu ouvi uma palestra assim, não há vocações, estamos numa crise de vocações e tal. Quando eu abri para a pergunta ou para comentário, eu disse, olha, eu acho que Jesus continua chamando as pessoas para se comprometerem com o reino. Ele nunca deixou de chamar. As pessoas nunca deixaram de se sentir chamadas. A crise não seria de convicções? Porque o que as pessoas não conseguem é manter os compromissos. Não é não aderir. Não é que as pessoas estejam dizendo não. Elas estão dizendo sim, mas elas não conseguem manter o sim por muito tempo. Porque elas têm uma sensação de que tudo escorre pelas mãos, de que nada tem consistência, de que nada perdura, de que nada é duradouro. Então, elas perderam a consciência da dimensão fora do tempo, que é a dimensão da eternidade, a dimensão da imortalidade, a dimensão espiritual. Porque se eu achar que eu vou assumir um compromisso hoje, mas que depois da manhã eu já não vou estar mais aqui e já estou em outra situação, é porque eu não tenho consciência da eternidade. Eu não tenho consciência que a eternidade já está em mim agora. Por quê? Porque eu não sou só corpo. Eu não estou só submissa ao tempo. Eu vivo para além do tempo, eu vou continuar vivendo. Depois que meu corpo for desgastado pelo tempo, eu vou continuar vivendo. Então, a crise é de convicções, por quê? Porque as pessoas não estão sabendo direito o que é o tempo e também, como não sabem o que é o tempo, não sabem o que é também a eternidade. Então, eu me lembro de um professor de filosofia que o aluno ateu estava lá, nosso colega, disse, não existe eternidade. Ele disse, pois também não existe tempo. Porque eles são as duas faces da moeda. Se um existe, não existe o outro. Não, o tempo existe, nós estamos aqui dentro dele. Então, para você dizer tempo, você tem que ter alguma consciência de que há algo que não faz parte do tempo. E é por isso que só o ser humano pode dizer isso. O gato, o cachorro não sabe que existe tempo e também não sabe que existe eternidade. Se ele tivesse a consciência do espírito, de que ele é espírito, ele saberia, estou dentro do tempo, mas sou mais do que o tempo. Então é muito complicado ser ateu. É um desgaste de energia, eu não sei como é que as pessoas conseguem, mas tem gente que consegue, né? Então vamos lá, nós estamos aqui para criticar, todo mundo tem direito de pensar o que quer, não é? Então veja, a péssima vida seria a vida baseada só na temporalidade, não é? Então, ainda o nosso amigo lá do livro do Eclesiastes diz, prestei atenção em todas as obras, em tudo que se faz debaixo do sol. E eis que tudo era vaidade e desejo vão. Aí agora, é até clássica aquela frase do Eclesiastes, vaidade das vaidades, tudo é vaidade debaixo do sol. Aí as pessoas pensam logo em alguém muito produzido, maquiado e cheio de joias, ou então pensam num orgulhoso, pensam nos doutores da universidade. Não, vamos ver o que é vaidade, não é? Porque a nossa Bíblia em português, ela está do português antigo. Então, no hebraico, isso é revelo, quer dizer fumaça, nuvem, o ar, poeira. Isso, revelo. Revelo é aquilo que não tem consistência, que você não pode pôr o pé. Quando a Bíblia foi traduzida para o latim, ficou vanitas, que vanitas é a mesma coisa em latim, sem consistência. E em português antigo, que era vanitas? Vaidade. Vaidade quer dizer fluídico. Sem consistência nenhuma, eu não posso me segurar. É a fumaça, é a nuvem. Estou andando em cima da nuvem. Ele está dizendo, se eu considero tudo que está debaixo do sol, qualquer coisa que exista, qualquer coisa que se faça, é baseado em quê? Na nuvem, na fumaça. Está construindo castelo nas nuvens. Agora, se eu faço algo baseado na dimensão da eternidade, aí qualquer coisa que eu faça do tempo não é vazio, não é fluídico, não é inseguro,
não é sem consistência. Ao contrário, é com muita consistência. Então, tudo que se faz com amor, porque o amor não está submisso ao tempo. Tudo que se faz por um idealismo, por algo mais do que o material, tem consistência. Mas se eu olho só o que está debaixo do sol, tudo isso aí é anseio ou desejo vazio. Por quê? Digamos que eu queira fazer um doutorado. Eu quis fazer o meu doutorado. Tá. Por que motivo quis? Para ter um diploma? Para ter um certificado de doutora? Para ter o título de doutora? É vazio. Um desejo vazio. E se eu me seguro nisso, eu estou em cima da nuvem. Por quê? Porque meu título não vale do lado de lá. Porque na dimensão da eternidade ele não vale. Não tem essa coisa, isso aqui é para os doutores, isso aqui é para quem não cursou a universidade. Não tem. Não é? Se eu quero ganhar dinheiro baseado no dinheiro, é desejo vazio e a minha vida está em cima da nuvem. Está em cima da fumaça. Ela está sobre a vaidade. Ou seja, por quê? Porque eu não vou levar. O que é matéria fica do lado da matéria. Só está do lado de lá o que é próprio do lado de lá. Olha que coisa interessante. A eternidade invade o tempo. Aqui nós amamos, nós temos ideal, nós somos espírito. A eternidade invade a matéria. A matéria não invade a eternidade. O dinheiro que se ganha aqui não vai para lá. O corpo lindo que está aqui não vai para lá. O material não invade a eternidade. Ele não vai para lá. Né? Então ele disse que chegou à conclusão, ele disse, eu quis a sabedoria. Eu não coloquei aqui, não, mas ele disse, eu quis ser um sábio, uma pessoa sábia. Mas aí depois eu prestei atenção, se a minha busca de sabedoria não tiver como motivação a eternidade, então é vazia. Estou construindo minha vida sobre as nuvens. Por quê? Porque o motivo material vai ficar do lado de cá, junto com a sabedoria material ficar do lado de cá. E chegando do lado de lá, eu serei o mais inculto de todos. Não é interessante? Então, tá vendo que essa coisa sobre o tempo é uma coisa... Então, a gente corre o dia inteiro, a gente faz 1001 coisa. Estou fazendo essas 1001 coisas por causa da eternidade, pensando na eternidade, deixando que a eternidade invada os momentos da minha vida material, ou estou fazendo isso uma coisa depois da outra, sem sequer pensar o porquê estou fazendo? Porque eu posso fazer o bem maravilhosamente. Posso. Ele diz, eu posso fazer o bem. Mas se eu não sei por que eu estou fazendo o bem, se ele não tem uma finalidade que venha da eternidade, vida sobre a nuvem, sem consistência. Não é um chão duro que se possa pisar e sentir a força. Não é. Então ele diz que acabou aborrecendo muita coisa que ele fazia, porque ele foi verificando que ele e os outros faziam materialmente. Faziam até o bem materialmente. E é interessante. Agora, veja só. Vem aí a questão morte. Quando é que eu me libero do tempo? O nosso amigo Platão, ele já dizia, o espírito está preso no soma, que é o corpo. E aí, o corpo é o material, é o temporal, ele se desfaz. E o espírito é o pássaro que sai da gaiola. Então, ele considerava, e ele, por isso, destacou um capítulo muito grande, assim, para a morte de Sócrates, para mostrar como Sócrates morreu. Porque a morte é muito importante. Porque através dela, nós saímos dessa submissão ao Cronos que nos destrói e entramos numa dimensão que não tem o Cronos para nos destruir.
Então, muitas pessoas dizem, a morte não existe. Quando um espírita diz, a morte não existe, eu entendo o que ele está dizendo. Existe a imortalidade e, portanto, se continua vivendo. Mas, quando o espírita diz isso num ambiente em que as pessoas não são espíritas, isso pode iludir as pessoas, porque é muito importante tomar consciência da morte. Que a morte é aquele momento em que eu não estou mais submetida à temporalidade e ao desgaste que a temporalidade faz com mim. Ela é algo importantíssimo. Eu não quero fazer crítica, mas eu estive em Uberaba antes de vir para cá. E lá me contaram uma coisa. No dia que Chico Xavier faleceu, as escolas das freiras, todas liberaram professores e alunos para poderem dizer o adeus ao Chico. A escola espírita não liberou professores nem alunos, porque morte não existe. Era a hora de olhar para aquele homem bom, ver aquele corpo desgastado pelo tempo, destruído por Cronos, e aquele espírito forte, livre, não é? Numa outra dimensão, e dizer assim, será que eu, quando tiver o meu corpo desgastado assim, pelo tempo, eu entrarei no âmbito da eternidade como ele entrou? A morte, ela nos leva à reflexão. Se eu digo que ela não existe, eu não reflito? Eu não sei a distinção fundamental, que é a distinção entre o tempo e a eternidade. Os evangelhos destacaram um espaço grandioso para narrar a morte de Cristo. Prepararam tudo até aquele momento em que ele disse, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E é assim que todo cristão deveria chegar nesse momento, não é? Então, o Cristo teve o corpo, não é, destruído, massacrado, antes do tempo que se deve ter, porque todos deveriam falecer, quando não desse mais conta de continuar. Eu morei num lar de idosos por 10 anos. Eu morei, a casa das irmãs era dentro do lar. Não tinha diferença nenhuma entre o lugar que a gente vivia e o lugar que os idosos viviam. Existia um corredor e nós éramos o último cômodo do corredor. E a coisa que eu mais admirava é quando o médico colocava assim, falência múltipla dos órgãos. Eu agradecia a Deus. Eu olhava para aquele atestado e dizia, muito obrigado, Senhor. Quer dizer, viveu até os órgãos falir, tem uma falência, não deu mais conta. Viveu até tudo. Até aquilo que o tempo permitiu. Não é? E aí entra na dimensão da imortalidade, não é? Pleno de vida, não é? Que o que ficou foi o temporal, foi o material. Certo? Então, esse mascaramento, às vezes, não digo que isso é de vocês, eu entendo perfeitamente quando vocês dizem, mas no ambiente em que não é cristão, ou no ambiente em que o cristianismo é muito superficial, fingir que a morte não existe é dizer assim, eu não tenho que me conscientizar dos meus limites, porque às vezes é muito difícil a gente convencer um idoso de que certas coisas ele não pode mais. Como se ele estivesse vivendo lá no passado. Então, veja só. Ele tem mais experiência de vida, mais do que o que está começando agora. Ele tem mais sabedoria, ele pode dar bons conselhos. Ele tem uma percepção diferente da realidade. E tudo que é dimensão espiritual cresceu nele. Enquanto isso, a dimensão física foi cada vez mais se limitando. Mas a pessoa não quer reconhecer que a dimensão física está cada vez mais limitada. E por isso ela não nota, não presta atenção de que a dimensão espiritual se agigantou. E ela fica pegada no material, querendo ter
a mesma desenvoltura que tinha há 40 ou 50 anos atrás. Então, me diga se isso não é materialismo. Não é? Me diga se isso não é materialismo. Porque há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que plantou, porque senão não há como plantar de novo. Há tempo de destruir, de desedificar, que é o que está escrito em hebraico, e o tempo de edificar. Então, eu tenho um tempo de ter toda a vitalidade física e quase nenhuma vitalidade espiritual, na dimensão espiritual mínima, e isso não incomoda ninguém. Mas se a minha dimensão material física começar a mostrar os limites, isso incomoda a mim e o resto do mundo. Isso não é materialismo, não? Como é que a gente chama isso? Não é? Isso é complicado. Eu falei que eu levei carão primeiro. Estou só partilhando, né? Agora, para a gente não ficar muito deprimido com essas coisas todas, existe um outro tempo que é chamado kairos. Temos duas palavras gregas para o tempo. Temos o tempo cronos e o tempo kairos. E o tempo kairos em grego secular, grego normalmente, quer dizer o tempo oportuno, o instante bom, né? No ambiente religioso, no Novo Testamento, foi chamado de o tempo de Deus, o tempo da graça. Aquela coisa maravilhosa que a gente vive. E que o tempo cronos é a quantidade, é o quantitativo. O tempo kairos é o qualitativo, é a qualidade. Então, aquele momento feliz em que a gente está com os amigos, que parece que aquilo ali preenche, é tudo, né? É tudo, é tudo. E que isso não pode ser medido. Não pode ser medido. São aqueles momentos em que nós estamos plenos de eternidade, que a eternidade se mostra de forma intensa na nossa vida. Então, quando se diz vamos dar um tempo ao tempo, quer dizer assim, vamos dar um kairos ao cronos. Vamos dar uma qualidade àquilo que é quantitativo. Vamos parar. Porque se a gente não parar, a gente não presta atenção de que a gente é parte da eternidade. A gente não presta atenção às fases do tempo, tão cíclicas. Tempo de destruição, tempo de ganhar, tempo de perder, tempo de destruir, tempo de construir. E a gente fica nesse emaranhado de mudanças e a gente não centrar, não viver um kairos, uma qualidade. Nem a gente faz as coisas bem feitas, a gente faz muita atividade, mas elas não ficam sem sentido, ficam vazias, ficam vaidades. E a gente não sabe se posicionar e valorizar os instantes. Porque as pessoas acham que a gente não deve sofrer, isso faz mal. Faz parte. Está do lado de cá? Está na dimensão temporal? É tempo de sofrer. Tem que sofrer com qualidade, não é só sofrer. Sofrer com fé, sofrer com confiança. Não é não sofrer. É de que jeito eu sofro. Que sofrer educa. Sofrer cria uma estrutura em nós para a gente reagir a outras coisas. Então, meu pai faleceu, as pessoas diziam assim, eu sinto a ausência dele. Pare de sentir a ausência dele. Você está maluco, se eu vou parar de sentir a ausência dele. Eu tenho que dar qualidade a esse sentimento. É vivenciá-lo na fé. É vivenciá-lo na confiança de que ele está bem e que eu vou estar bem. Mas não posso. Não posso porque há tempo de chorar. É bom, há tempo de chorar. Quem não chorar, não vai saber o que é alegria. Não vai. Quem não sentir a ausência do ente querido é porque não valorizou a presença. Não tem como. Se a presença era intensa,
A ausência é da mesma quantidade da presença. O tanto que a presença me fazia bem é o tanto que a ausência não vai me fazer bem. Então, nós não podemos não querer que não haja sofrimento, ou tentar explicar de mil e uma forma. Não, o que nós temos não é que dá explicação para sofrimento nenhum. O que nós temos é dar qualidade para aquele momento do sofrimento. É vivê-lo baseado na dimensão da eternidade. Esse sofrimento faz parte do mundo temporal e material. Aqui nós precisamos dos sentidos para nos relacionar com as pessoas. Quando a presença física me é tirada, eu não tenho acesso à pessoa pelos meus sentidos. E aí eu vou ter que desenvolver os meus sentidos espirituais. Aí o amor vai entrar em ação, a fé vai entrar em ação, e eu vou saber, a pessoa está bem. E eu vou ficar bem. E eu vou ter um outro tipo de relacionamento, um relacionamento que não exige mais a presença física. Mas se não houve nada, se eu não senti nada, só porque eu sei pela minha cabeça que existe a imortalidade, como é que funciona? Então a presença também não era intensa. Quem ama chora quando o outro morre. E aí dá uma qualidade de fé, de amor, de esperança àquele choro. Mas chora. É normal. Não é? Então, o Kairos é isso, é deixar-se invadir pela eternidade, que dá sentido a essa vida temporal, material, cheia de altos e baixos, cheia de coisa boa e coisa ruim o tempo todo. É saber se posicionar nisso. Então, o que acontece? Digamos, os casais, nossa época. Então, laços afetivos frágeis. Tempo líquido, escorre pela mão. Hoje eu quero isso, amanhã isso já escorreu pelas minhas mãos, eu quero outra coisa. Que vai escorrer pelas minhas mãos. Nesse sentido, eu não posso estar, me casei com este aqui, mas eu não posso sofrer ao me casar com ele. No dia que eu sofrer, eu vou embora. Desmanchou. Não, há tempo de chorar e há tempo de ser feliz. E no dia que eu sofrer, no nosso relacionamento, eu vou ter que dar um kairos a esse sentimento, a esse momento, e saber que ele passa. Em vez da pessoa passar pela minha vida e ficar no meu passado, é o sentimento de sofrimento que vai passar, de aborrecimento que vai passar. Então a pessoa se compromete com uma causa. Fraternidade sem fronteira, agora eu vou participar. Aí tem a primeira dificuldade. Eu não vou mais participar. Não tem convicção, não dá conta de manter o compromisso. Por quê? Porque eu me aborreci com alguma coisa. Não existe tempo de se aborrecer, só tem tempo de estar tudo bem. Então eu não vivo essa experiência de me aborrecer, ter os laços quebrados e depois refeitos. Não vivo. Não me dei a oportunidade de vivenciar uma dificuldade com alguém. Não me permiti perdoar, ser perdoado, desfazer e refazer uma amizade. É bem o que nós estamos vivendo. Nós temos que ter consciência do Kairos, mas para ter consciência do Kairos, temos que parar. Temos que verificar como é que eu estou andando. Para onde é que eu estou indo? O que eu ando fazendo? Qual é a qualidade do que eu faço, do que eu vivo? Como é que eu vivo essas transitoriedades, esses ciclos da vida? Como é que eu vivo? Porque a gente tem que perceber e deixar encher pelo Kairos para poder aguentar o tranco que é estar debaixo do tempo.
Não é fácil para minha mãe, depois de ter criado 7 filhos, inclusive uma filha do coração, e agora que meu pai faleceu, ela morar sozinha não é fácil. Mas se ela não der uma qualidade para isso, como que ela pode viver com todos os filhos junto dela se o tempo passou e eles agora têm outras famílias? Eles têm os filhos dele. Aí tem que parar, e agora? Como é que eu vivo? Como é que eu vivo esse momento? Não é fingir que ele não existe. Não é se rebelar contra ele. É tempo de ter os filhos crianças junto de si e há tempo de ter os filhos adultos longe de si. Faz parte, porque tudo muda. Então, eu tenho que dar qualidade a essas mudanças. Eu tenho que saber vivenciar essas mudanças. E só com uma conexão com a eternidade, uma conexão forte, é que eu aguento isso. Só com a conexão forte é que eu aguento a ausência de um ente querido que passou para o lado espiritual. Só com uma conexão forte com a eternidade é que eu aguento os meus limites físicos, as minhas enfermidades. Meu pai reclamava que os amigos dele tinham ido, não tinha mais com quem conversar. Né? Como é que se vive isso? Há tempo de estar com os amigos todos juntos e há tempo dos amigos morrerem. Como é que eu vivo isso? Então, como é que eu vivo todas essas circunstâncias? Por quê? Porque como eu sou o espírito imortal, eu quero que tudo seja linear, igual como é na eternidade. E que não há separação, que na dimensão espiritual se percebe o outro com clareza, não se tem ausência porque se percebe, se está em comunhão. Se está em comunhão com todos. Né? Está livre daquilo que limita, está sem os limites do corpo físico, enfermo, desgastado pelo tempo. Está sem esses limites. Então, como eu sou espírito imortal, eu quero que não haja esses ciclos e eu me perco neles. E aí é que eu tenho que parar e dizer, sim, esse espírito imortal está, como dizia o velho Platão, está dentro desse tempo que muda tudo. E como dizia o livro do Eclesiastes, está vivenciando diversas experiências e todas elas são importantes e elas só serão vazias ou vaidades se elas não forem vividas com a qualidade do Kairos, qualidade de quem está firmado, conectado com a eternidade. Para encerrar, eu vou citar um texto do Novo Testamento que eu acho muito interessante, tenho citado em outras palestras, mas vou citar aqui também. Marcos 6, de 31 e 32. As multidões foram buscar Jesus, era muita gente. E uns passavam necessidade, não tinham o que comer, outros estavam obsidiados, outros estavam enfermos. Era muita gente para cuidar, gente demais para cuidar. Então, quando Jesus viu aquela multidão precisando de cuidados, ele disse assim para os discípulos: vinde à parte para um lugar deserto e descansem um pouco. No momento em que teve a maior multidão e a multidão mais necessária, Jesus pegou os discípulos e disse: espera aí, vem cá, vamos aqui, nós todos. Vamos sair daqui, vamos lá no deserto. Jesus, viu? Em vez de estar cuidando da multidão, foi com os discípulos do deserto. Já pensou que coisa? E aí o Marcos diz, por que Jesus foi com os discípulos para o deserto? Ele diz, porque eram muitos os que viam e iam procurando Jesus e os discípulos. Porque eram tantos, com tantas necessidades, que Jesus disse, vamos só nós para o deserto agora, vamos sair daqui agora. Porque eram muitos os que vinham e iam e não tinham tempo nem para comer. Jesus e os discípulos não tinham tempo nem para comer, cuidando daquela multidão. Aí Jesus disse, para todo mundo de cuidar deles aí, deixa a multidão e nós vamos ali, só nós para o deserto. Só nós. Retiraram-se, pois, no barco para um lugar deserto
longe. Por quê? Por que esse egoísmo? Porque não se pode cuidar bem do outro se não tiver cuidado de nós. Porque a gente precisa fazer as coisas com qualidade. Porque eles eram muitos. Isso significa quantitativamente. Quantitativo. Muitos. Eles precisavam de qualitativos. De qualidade. Correndo de um lado para o outro sem ter tempo nem de comer, não se faz o bem. Se faz muita coisa, muito, quantitativo. Mas não se faz o bem. Não se faz. Tem que ter qualidade no que faz. Então Jesus diz, vem para cá, vocês ficam aqui comigo, nós vamos dar um tempo ao tempo. Nós vamos dar um kairos ao cronos, e aí a gente volta, e aí a gente vai poder cuidar direito da multidão. Porque senão nós vamos só fazer muitas coisas. Só muitas coisas. E não é para isso. Não é para isso que a gente está aqui. Estamos aqui para que cada vez mais a eternidade invada essa realidade temporal. Porque essa realidade temporal vai deixar de existir. Nós vamos passar por uma transformação. Ela vai cada vez mais deixando de existir. O tempo vai ficar se modificando, como já está. A corrida é grande, não é? O tempo vai se modificar e se modificar. Nós vamos passar por uma transformação, ele vai se modificar mais ainda, depois ele vai ser só a eternidade. Pode faltar uns bilhões de anos, mas não tem nada não, isso é que vai acontecer. É melhor já ir treinando, né? Não? Certo? Então, eu queria partilhar essas reflexões, claro que o texto é maior, né? Enquanto eu pensava, eu escrevi, e hoje eu escrevi mais ainda, porque eu não sei porquê, aqui é a casa do Carlos da Beck, eu faço metade da palestra de chegar lá, eu termino, que é bom para terminar aqui, né? Completei mais, pensando em deixar também o texto na internet, para vocês poderem também ver as passagens bíblicas e refletir um pouco. Mas quis dividir essa reflexão porque nós todos vivenciamos, e nós vivemos para fazer o bem, mas a gente às vezes não tem tempo para a família, não tem tempo para amigos, não tem tempo para nós mesmos. Um dia eu disse, eu vou parar, hoje não estou para ninguém porque as minhas unhas estão encravadas. Quando dá para minhas unhas estarem encravadas e eu não estar desencravando as minhas unhas porque o negócio está sério. Não estou fazendo nada que preste, porque não estou tendo tempo. Kairos. Eu só estou deixando Cronos me destruir fisicamente, me destruir a minha mente, me destruir, Indo me destruindo, me adoecendo, corpo, psiquismo. Dá um tempo ao tempo. Então, é isso. Agora deixa eu falar a pergunta, se tiver tempo cronológico para isso, né? Se tiver o Cronos para isso, eu abro para as perguntas. Se alguém quiser fazer uma pergunta, tem uns minutinhos só. Você disse muita coisa para a gente pensar. Muito assunto aí, né? Às vezes eu tenho comentado aqui nessa casa que as nossas imperfeições, elas são passageiras e as nossas virtudes são eternas. Você confirma isso, que realmente essa nossa busca de melhora, devido às nossas imperfeições, ela está mais temporal. Mas quando a gente conquista as coisas, elas vão para o espírito realmente. Virtudes são da dimensão espiritual. Valores são da dimensão espiritual. Acabei de dar uma palestra lá em Niterói, né, Lenita? Sobre os valores na família, a vivência dos valores na família. Tá no YouTube, está no Facebook, não é? Valores são da dimensão do espírito. Quando eles não são vivenciados na família, o que se vive é a materialidade. Só que a gente não tem consciência. A materialidade está junto com o tempo. O espaço e o tempo foi criado simultaneamente. Quer dizer, que quando não há espaço, não há tempo. Então, a possibilidade de nós estarmos na Terra
É porque há na Terra, no planeta, uma situação tal que nos permite viver materialmente aqui. Se nós fôssemos para outro planeta, não temos a situação adequada à nossa materialidade, então não conseguiríamos. Então, essa situação adequada à nossa vivência material aqui, ela é chamada de espaço, tanto na Bíblia quanto na filosofia. E essa vida material, nesse espaço que nós estamos, ela é feita submetida ao tempo, Cronos. E tudo que está nesse espaço submetido ao Cronos é destruído pelo Cronos. A pedra vira pó. Ela leva algum tempo, ela vira pó, totalmente pó. Então, não há nada que seja tão consistente que não se desgaste com o tempo, Cronos. Mas nós, humanos, nós temos essa consciência de que, apesar de estarmos na mesma situação que todos os seres na dimensão material, mas nós não somos só a dimensão material. Então, nós já temos que viver em função da dimensão eterna, de eternidade, para que nossa vida tenha consistência mesmo. Porque senão não é possível. Então, virtudes, valores, tudo isso é dimensão espiritual. Tem mais, os filósofos dizem que o vício não existe. O vício é a ausência da virtude. O vício não é assim, eu tenho as virtudes que são espirituais e os vícios são materiais. Não, os vícios são vivenciados pela dimensão material, tanto quanto as virtudes, mas eles na realidade não existem em si mesmos, eles são a ausência de virtudes. Então, quando a dimensão espiritual ela preenche, né, com qualidade o nosso modo de viver, o que sai são os valores, são as virtudes. Elas preenchem aquele espaço vazio. Preenche aquele espaço vazio. Eu também disse lá no nosso encontro ecumênico, não é? Para Santo Agostinho não existe o mal moral. O mal moral, quer dizer, falar. Que existe a ausência do bem. Não existe o bem, não está ali, não tem o bem, não está sendo exercido o bem. Não tem a presença do bem. Então, essa ausência do bem nós chamamos de mal. Coloque o bem lá, que não existirá mais o mal. Os rapazes que foram, né, podermos ver que estiveram na droga, que roubavam, que eram capazes de matar, que nossa vida corria perigo com eles, por que agora não fazem mais isso? Porque o coração deles foi preenchido pelo bem. E por que faziam antes? Porque o coração não estava preenchido, estava vazio. Estava vazio de bem. E chegou alguém que é muito bondoso, deu amor, o amor penetrou no coração, acabou a maldade. Né? Certo? Então é basicamente isso. Agora, realmente, o tempo é algo abstrato para se falar, é dureza, mas ele é algo fácil para refletir, para meditar. Porque quando nós entramos na dimensão da meditação, da reflexão, do silêncio interior, que a gente busca aquilo que vocês chamam de reforma íntima, aí aquela dimensão da eternidade se agiganta e nós entendemos. Embora não saibamos traduzir isso em palavras, mas nós entendemos se nós estamos agindo bem, como é que nós estamos fazendo com a nossa vida, como é que nós estamos vivenciando essa dimensão temporal. Nós conseguimos. Bom, como eu disse, a irmã tocou em alguns pontos que nós também, eu achei interessante ela ter colocado, principalmente a questão do espírita, né? Quando ela disse que muitos espíritas falam, e é verdade, que a morte não existe, que eu não posso chorar num velório, né? Eu já vi espíritas comentar isso aí e realmente eu sou contrário a essa ideia, porque fica difícil, seria assim uma hipocrisia de minha parte, né? Eu conviver com um amigo muito tempo, com um irmão, aí ele, né? Estou lá no velório e falo, não, a morte não existe, então eu
né? Não, a gente vai chorar mesmo, né? E como diz em palestras de psiquiatras, é importante esse luto, né? Esse luto é importante, você passar por esse luto, do que ficar segurando aquilo, não querer chorar, né? Porque eu sou espírita, né? Eu acredito na eternidade, então eu não vou chorar. Nada disso, realmente acho que foi interessante a irmã colocar isso aí para a gente pensar. E lembrei também, quando você estava colocando o tempo, que um repórter perguntou ao Thomas Edison, né, qual era a coisa que ele achava mais valiosa. Ele falou o tempo, né? Porque realmente ele estava pensando, inclusive, no que ela comentou da qualidade do tempo. Porque ele foi uma pessoa que dormiu muito pouco. Ele dormia o suficiente, acordava e já estava no trabalho, né? Para ele era importante aquilo. E ele considerava realmente o tempo importante, né? E mesmo tendo essa dimensão temporal, que a irmã falou, que as coisas que estão ligadas à matéria são temporais, mas nós precisamos disso, né? A gente não pode querer viver como uma seta, né? Como uma pessoa que fala, não, eu não quero saber nada de material porque eu sou um espírito, né? E aí nós vamos ter outros problemas. Não é verdade? Eu já vi colegas falar assim, eu queria tanto parar de comer carne, né? Porque a carne é uma coisa muito material, né? Eu queria ser mais espiritualizado. Aí eu pergunto, mas você vai ficar com vontade? Vou, então você não pode largar, né? Se você largar de comer carne, você vai ter 2 problemas, né? Você vai ter outro problema, que é aquela vontade imensa de comer carne. Você vai se violentar. Então, vai dar o tempo. Vai chegar um dia que você vai, às vezes, até pode ser que você um dia queira parar de comer carne por uma série de motivos, né? Então, eu acho que essa vivência material, e aí para não me estender muito, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele comenta, né, que a nossa felicidade, lembrando que é muito relativa, e aí pergunta, o que a gente tem que fazer para que a gente possa, pelo menos, usufruir dessa felicidade relativa que nós, seres humanos perfectíveis, não perfeitos, né, podemos ter. Aí o Evangelho diz, no aspecto material, a posse do necessário. E no aspecto espiritual, a consciência tranquila e a fé no futuro, né? Então são palavras muito simples, mas ao mesmo tempo encerra muito. É difícil a gente viver, ter a posse do necessário. O que a gente precisa exatamente? O que a gente precisa para viver? E não vai aqui nenhuma crítica às pessoas que têm 50 pares de sapato, tá? E só tem 2 pés. Se fosse uma centopeia, estaria totalmente aceito, né? Mas até que ponto que a gente fica juntando coisas sem necessidade? Sem necessidade realmente, né? E saber dosar isso. E a consciência tranquila também é difícil, porque a gente está sempre com as pendengas para resolver, né? A gente sempre tem aquelas, né, os nossos milindres, as nossas dificuldades, nosso relacionamento familiar, etc. Que nós temos que resolver. Então é difícil você às vezes falar, eu estou tão tranquilo agora, né? Mas se você não tiver culpa, como diz o Dr. Décio, não é isso? Não tiver culpa, ter responsabilidade que nós fizemos, a gente vai conseguir realmente reconstruir o nosso caminho. Eu gostaria muito assim, de agradecer mais uma vez a irmã Ilha, né, pela presença, como a gente aprende. Ela sempre vem com a novidade. Ela não é repetitiva, né? A irmã Ilha sempre traz um mais. Então, hoje, com essa reflexão sobre o tempo, eu acho que serviu para todo mundo refletir sobre o tempo que nós estamos aqui e ainda que nós temos. Senhor Jesus, já ouvimos falar muito sobre o tempo hoje, mas nunca é demais que tenhamos tempo para podermos amar um pouco mais, que nós possamos dar ao tempo para que possamos conversar com as pessoas, dirigirmos algumas palavras de conforto, de otimismo e elevação.
que nós possamos dar tempo à amizade, que possamos dar tempo ao estudo, que possamos também dar tempo ao tempo. Permita, Senhor, que possamos fazer do nosso tempo o melhor para que possamos trilhar essa jornada na Tua companhia. Guia-nos, ó Mestre, hoje, aqui, agora e sempre, e agradecemos, Mestre, a essa nossa irmã querida, a Ilha, que nos deu o seu tempo para que possamos refletir sobre um tema que sempre nos foge e nunca temos tempo. Que assim seja.